Olá! Estamos aqui em mais um programa Caldeirão de Bruxa com Aline Lima na Rádio Carmen Romani. Eu gostaria de começar o programa de hoje dizendo que na semana passada, quando nós tivemos o programa da Lua Cheia do Pleno Amor, depois do programa encontrei com algumas pessoas e elas me disseram que fizeram a bruxaria do amor universal, que eu sugeri no programa, e me disseram que adoraram, que o sentimento gerado no momento em que eles faziam o exercício do amor universal com as velas foi um sentimento muito, muito especial e de muito amor mesmo. E eu fiquei super feliz. Como eu mencionei no programa, eu também ia fazer na noite de lua cheia, como eu sempre faço. E como sempre foi muito especial também. E daí eu queria aproveitar o programa de hoje para complementar que vocês podem repetir essa prática do amor universal com as velas sempre que tiverem vontade nas noites de lua cheia. E acreditem, cada um que parar por alguns minutos da sua vida corrida para se dedicar esses minutos ao amor universal, vocês podem acreditar, ter certeza que isso faz uma grande diferença no todo e na sua vida, porque tudo que vai, volta, tá certo? E se você perdeu o programa da semana passada ou fez o programa, mas não se lembra exatamente como é essa bruxaria, você vai encontrar a descrição dela no meu blog, Aline com 2 L's, rlima.blogspot.com.br, e é só procurar pelo post que tem o nome do programa, ou seja, Lua Cheia do Pleno Amor, ok? E hoje, nós falaremos sobre um assunto bem interessante. Falaremos sobre os cristais, mais especificamente sobre como purificar os nossos cristais, como purificá-los energeticamente. Mas vamos começar com um pouquinho de conhecimentos gerais. Primeiro, vamos começar dizendo que cristais são todas as pedras, gemas e minerais, tá certo? Não tem aquela que só o cristal da joia é cristal, o resto é pedra, tá certo? Não, cristais são todas as pedras, gemas e minerais, seja em estado bruto ou não, lapidado, enfim, enrolado, e independente do formato, tá certo? E independente também de ter ou não uma estrutura cristalina, tá certo? Então, todas essas pedras de rio que você encontra na rua, as preciosas, as cristalinas, tudo é cristal, ok? E os cristais, eles fazem parte do reino mineral. E o reino mineral foi o primeiro a aparecer no universo. Foram então criados os cristais quando a Terra se formava, e eles continuaram passando por metamorfoses à medida que o próprio planeta se transformou, tá certo? A Terra, ela teve início numa nuvem de gás em movimento giratório, da qual se formou um disco de poeira densa, essa é a verdade. E isso se condensou numa bola derretida e incandescente, tá certo? Gradativamente, uma fina camada desse material, que é o magma, foi se resfriando até formar a nossa crosta terrestre. Alguns cristais, como o quartzo, por exemplo, eles se formam a partir de gases ígneos, tá certo? E minerais derretidos do interior do nosso planeta, do interior da Terra, e superaquecidos, eles afloram na superfície, impelidos pelas pressões causadas pelo movimento das nossas enormes placas, na superfície da Terra. E à medida que esses gases penetram na crosta, eles encontram rochas sólidas. Eles então se resfriam e solidificam, Um processo, obviamente, que pode levar
eras, né? Mas também pode ser rápido e furioso, bem pensando na força da Terra mesmo, tá bom? Se esse processo for relativamente lento, ou se o cristal se desenvolver numa bolha de gás, né, dentro de uma bolha, ele pode atingir tamanhos enormes. Já se o processo for rápido, os cristais ficam pequenos, né? E se for assim, excepcionalmente rápido, né, como uma mudança de temperatura imediata, então vão surgir aqueles cristais que são como substâncias vítreas, né? Eles parecem um vidro lascado, é o caso da obsidiana, né? E por parecer um vidro lascado, eles têm corte, por isso os povos antigos usavam muito antes, né, de ter as ferramentas que nós temos, usavam como ferramenta de corte mesmo, né? Diz a lenda que na própria ilha de Páscoa os moais eram talhados usando esses cristais de obsidiana que tem de montão por lá, certo? E é por meio, então, né, da estrutura geométrica única de cada cristal que eles são classificados. E é por isso que muitas vezes nós encontramos cristais que possuem diferentes cores, diferentes formatos externos, mas que trata-se do mesmo cristal, tá certo? Por quê? Por possuírem a mesma estrutura interna, por isso que eles são considerados o mesmo cristal. Eu, por exemplo, tenho uma moldavida verde e tenho uma moldavida que é transparente, translúcida, tá certo? Ambas são moldavidas, apesar de serem super diferentes, inclusive no formato externo mesmo, mas eles têm a mesma composição, a mesma estrutura geométrica interna e são então considerados o mesmo cristal, ambos moldavida, ok? Bom, nós podemos dizer então que o que tem de mais antigo no nosso planeta são os cristais. Lembrando que cristais são pedras, rochas, tá certo? Todo o reino, todos os minerais. Então isso é o que tem de mais antigo no nosso planeta. Então a gente costuma falar que os cristais, eles são o DNA da Terra, né? Um registro químico de toda evolução, né? São repositórios em miniatura que contêm registros do desenvolvimento da Terra ao longo dos milhões e milhões e milhões, né, de anos, tá certo? E assim, obviamente, também um registro de toda a humanidade. Os cristais têm um arranjo molecular perfeito e eletromagnético de alta frequência, tá certo? Então, por isso, eles são capazes de absorver, concentrar, conservar e emitir. Obviamente, então, alterar a energia de quem está por perto ou do ambiente em si onde ele está. Então, por conta desse arranjo molecular, os cristais, eles têm essa capacidade, né? São receptores e emissores de receptores, registradores e emissores de energia. Vocês perceberam o que nós acabamos de dizer? O que tem de mais antigo no planeta são os cristais. E eles podem absorver, conservar e emitir energia. Eles assistiram tudo que aconteceu até hoje. Absorveram tudo isso que aconteceu, guardaram e emitem toda essa energia. Então, ao entrarmos em sintonias com os cristais, estamos nos conectando exatamente com esse tipo de possibilidade. E se estudarmos as civilizações antigas, veremos praticamente que todas usavam cristais como amuleto, na cura, em rituais, junto a instrumentos mágicos e de poder. Os egípcios, por exemplo, eles usavam, por exemplo, a malaquita
para forrar a coroa dos faraós para que eles governassem com sabedoria. Usavam um cristal chamado lápis lazuli em seus olhos para ampliar a visão e usavam esse mesmo cristal em joias com o intuito de melhorar a intuição e também evitar doenças e afastar os perigos. Na Índia, o uso dos cristais de cura está documentado nas páginas do Vedas, que também faz referência às habilidades específicas de cada pedra, de cada cristal. Então, por exemplo, a safira, utilizada para trazer astúcia, clareza e equilíbrio mental. O jasper, usado para trazer harmonia, vitalidade sexual e equilíbrio do primeiro chakra, né? Um dos nossos centros aí energéticos. Os antigos japoneses, para eles, os cristais de quartzo são equivalentes ao coração de um dragão e manifestam o seu poder e sabedoria. Para os gregos antigos, a pedra hematita era esmagada, né, para fazer um pó de hematita e esfregada sobre os corpos dos soldados antes da batalha, com a ideia de que fazendo isso, esses soldados se tornariam invencíveis, né? Curiosamente, a palavra cristal é derivada de uma palavra grega de crustulos, que significa gelo. Sabe por quê? Porque até 1500, muitos acreditavam que os cristais de quartzo eram gelo eterno enviado dos deuses, porque não derretia, tá certo? Mas do tanto que era translúcido, era muito semelhante ao gelo, então se acreditava nisso, né? Que era um gelo eterno. Nos dias de hoje, os cristais continuam super presentes. Muitas pessoas são apaixonadas pela beleza dos cristais. Muitos presentes, né? Joias todas com cristais. Nós vemos também os cristais cada vez mais utilizados em terapias naturais, as terapias holísticas, seja para ajudar na cura, também na harmonização do corpo, dos chakras e tantas outras coisas. Também vemos a utilização dos cristais muito em ambientes, para colocar uma drusa de ametista na porta, para que toda e qualquer energia negativa seja transmutada. Nós vemos os amuletos de proteção usando os cristais, né? Turmalinas negras usadas perto de aparelhos eletrônicos para inibir, né, as ondas eletromagnéticas e não positivas para nós. E por aí vai, uma infinidade de possibilidades e o uso dos cristais no nosso dia a dia, né, no dia de hoje. Só que, como eu mencionei, os cristais eles absorvem energia, então é muito importante que eles sejam purificados, por isso o programa de hoje. E temos várias formas de fazer essa purificação. Uma delas é a purificação dos cristais através de cristais específicos que têm a propriedade de purificação. É o caso de um cristal chamado cianita. Então, significa dizer que se você guarda os seus cristais junto com uma cianita, eles se manterão purificados. E, obviamente, a cianita se autopurifica, então você não precisa purificar a cianita por outras formas, outros meios. Outra forma de nós purificarmos nossos cristais é através da água com sal. Nesse caso, você vai precisar de um recipiente de vidro, vai enchê-lo com água e colocar um punhado de sal. Pode ser qualquer sal, mas o melhor é o sal grosso. Então, você mergulha os cristais dentro dessa água com sal e deixe-os lá, né? Deixe os cristais lá por algumas horas, preferencialmente pegando a luz do sol. Um cuidado aqui importante, cristais tingidos, se você fizer isso, colocar aí dentro da água ou no sol, ele vai perder a cor. Você pode falar, mas como assim cristal tingido? Pois é, tem
porque muita gente, infelizmente, acaba comprando um cristal tingido achando que está comprando um cristal natural. Então compra uma pedra roxa pensando que é uma ametista, quando em verdade está comprando uma ágata tingida com uma tinta roxa, né? Essa ágata que eles usam para tingir é uma ágata que tem uma coloração meio cinza e que daí pega qualquer outra cor. E obviamente a ágata é mais barata que a ametista. Daí a outra pergunta que vocês vão me fazer é: Aline, como é que eu vou saber se o cristal é tingido ou não? Bom, se você conhece um pouco de cristais e está acostumado a ter alguns cristais, manusear um pouquinho, usar os cristais um pouco, você vai perceber que a coloração de um cristal natural e de um cristal tingido é bem diferente. Agora, se você não conhece, uma boa dica é que assim, não tem cristal fluorescente. Verde limão, azul royal, pink, não tem. Encontrou cristais com essas cores, pode ter certeza que é tingido, tá bom? E tem cristais também que não devem ser colocados na água porque eles vão se dissolver ou despedaçar. A cianita, por exemplo, se dissolve por completo. A pirita e, em geral, as turmalinas, selenitas, entre essas outras, elas acabam despedaçando se você colocar na água. Então, daí você vai me perguntar, Aline, como é que eu vou saber que cristal que eu posso colocar na água e qual que eu não posso? Daí a dica aqui é: observa o cristal. Passa a mão, vê se ele solta um pouco de pó, se ele solta uns pedacinhos. Não vai passar com força, né? Quebrar o cristal. É só, você vai passar um pouquinho a mão e você vai perceber que ele solta um pozinho. Pó de cristal mesmo. Ou ainda você vai olhar e vai perceber que ele é feito de muito finas camadas, quase assim lembrando uma massa folhada. Então esses que têm essas características, vocês não vão colocar na água porque ele vai despedaçar. E daí como é que limpa então esses cristais que não pode colocar na água? Você vai purificá-los dentro de uma vasilha de vidro. Então pega uma vasilha de vidro e daí você vai encher essa vasilha de vidro com sal. De novo, né? Pode ser qualquer sal, mas preferencialmente o sal grosso. Até porque o sal refinado ele vai acabar, dependendo do cristal, entrando nas ranhurinhas dos cristais. Então o sal grosso é melhor mesmo. Vasilha de vidro, coloca sal grosso até cobrir aí, né? Toda a vasilha, e daí você coloca esse cristal em cima do sal, né? Sem água. Então, só o vidro com sal e o cristal em cima. Essa é também uma forma de purificação dos cristais. Nós falamos então de 3 principais formas de purificação. Falamos da cianita, que é um cristal que tem essa propriedade de purificação e assim se purifica e purifica os outros cristais. Falamos da água com sal e falamos de colocar o cristal em cima de uma vasilha com sal. Existem outras formas de purificação, mas essas são as mais utilizadas e funcionam muito bem. E daí tem pessoas que gostam de fazer o dia do cristal, né? Geralmente pessoas aí que tem gosta muito dos cristais, né? E daí faz o dia do cristal. De tempo em tempo faz esse dia. Pega um dia para se dedicar à purificação e meditação com os cristais que possui. É claro que com a frequência e o contato que você tem com os cristais, você vai se tornando cada vez mais sensível no trabalho, na utilização, nessa energia absorvida e emitida pelos cristais, né? Você vai ficando mais sensível. E que obviamente vai fazer com que o teu trabalho, o uso com os cristais seja cada vez mais eficiente, porque você conhece, e mais gratificante também, porque você percebe como eles funcionam. Ter cristais por perto é sempre uma delícia. Se você entrar numa casa de alguém que tem aí uma série de cristais no ambiente, imediatamente você vai perceber, bom, primeiro pela beleza, tá certo? E segundo, pela energia mesmo que os cristais são capazes de emitir no ambiente.
Você vai se sentir bem e o ambiente vai ficar super gostoso. Faz diferença. Super recomendo então, tá certo? Use cristais, deixe-os perto de você e coloque-se receptivo e aberto para sentir essas mudanças, sentir a harmonização que ocorre. Toda bruxa tem cristais por perto. Os cristais representam o elemento terra e assim a estabilidade, a firmeza, a estrutura, entre outras representações. Cada pedra também, se é uma ametista, se é um citrino, se é uma moldavida, se é uma malaquita, se é uma rodocrosita, se é um quartzo. Cada cristal tem sua propriedade específica. E as bruxas usam os cristais de forma geral, como representação do elemento terra, mas também suas propriedades específicas em magia, em feitiços, em rituais, em cura, mandalas, na sua casa, né, a casa da bruxa, para que a casa fique protegida, em harmonia, e também para a própria harmonização, né, do corpo, do espírito, das emoções, da mente. A verdade, pessoal, é que assim, nosso planeta é lindo, naturalmente perfeito. E os cristais são mais uma demonstração disso. Ok? Então, tenham cristais, usem cristais com amor, com respeito. Não é sair por aí também pegando todos os cristais do planeta para ter dentro de casa. Mas escolha um cristal que você gosta, coloca na sua sala, pesquisa um pouquinho qual a propriedade daquele cristal, se ele é bom para a sala, que energia você quer na sua sala, né? O exemplo que eu dei da ametista na porta, que vai transmutar energia. Você pode ter uma drusa de um cristal translúcido ou uma ponta de um cristal translúcido na sua sala. Vai trazer um pouco de serenidade, vai trazer luz, vai deixar um ambiente gostoso, pacífico, aconchegante, mas também não vai dar sono, né? Só vai deixar ele leve, né? Um ambiente leve. Você pode no seu quarto ter uma dolomita que vai te ajudar a dormir, no teu escritório ter um citrino, que é a pedra que as bruxas usam para os negócios, para a prosperidade, para o dinheiro. Então escolha umas pedras que você gosta, use com você um anel, um pingente, na bolsa, perto no bolso e na sua casa. Você, sem dúvida, vai se apaixonar e, se prestar atenção, vai sentir diferença. Ok? E no próximo programa nós faremos e falaremos sobre a meditação com os cristais, e eu darei uma prática de meditação com cristais. Super vale a pena, não percam. E bom, terminamos o programa de hoje e vamos então reservar um tempinho gostoso para purificar nossos cristais e, ao fazê-lo, entrar em contato com esse reino tão antigo. Um super abraço e eu vejo vocês no próximo programa Caldeirão de Bruxa, segunda-feira às 20 horas.